Um clarão forte. Jin piscou confusa, de repente se vendo em um salão de festas chique. Seu corpo, antes coberto por um pijama confortável, agora estava em um vestido vermelho super chamativo que ela jamais compraria. Senhorita Choi, seu champanhe. Um garçom ofereceu uma taça. Choi? Como assim, Choi Ji-soo? Jin quase derrubou a bebida. Suas mãos tremiam enquanto tocava o rosto e o cabelo perfeitamente arrumado. Não pode ser. Minutos antes, ela estava em seu apartamento, solitário em Seul, terminando a tradução de um romance clichê, O Conde e a Secretária. Como tradutora experiente, passou semanas transformando para o coreano a história manjada de Seo Yun-woo, o típico protagonista metido que se apaixonava pela doce Mina, enquanto a vilã manipuladora Choi Ji-soo tentava separar os dois. Que bobeira, tinha murmurado ao traduzir a última frase. E assim, o amor verdadeiro venceu todas as mentiras, provando que o destino sempre une aqueles que nasceram para ficarem juntos. Um formigamento estranho passou pelos seus dedos ao terminar. Depois, tudo escureceu, e agora estava dentro do livro, como a vilã. Você está diferente hoje, Ji-soo. Uma voz masculina a pegou de surpresa. Normalmente você já estaria falando. Mal de alguma garota inocente a essa altura. Jin se virou e quase engasgou. Era ele, Seo Yun-woo. Alto, cabelo escuro perfeitamente arrumado, queixo definido, olhar penetrante. Exatamente como tinha imaginado durante a tradução. O protagonista que secretamente detestava por ser tão metido e sem profundidade. Não estou me sentindo muito bem, respondeu automaticamente, tentando se afastar. Yun-woo bloqueou seu caminho, se inclinando para examinar seu rosto. Seus olhos estão diferentes. O coração de Jin acelerou quando uma jovem bonita e inocente entrou no salão. Kim Min-na, a protagonista, usando um vestido branco impecável. Segundo o livro, este seria o momento em que Ji-soo, sem querer, derramaria champanhe no vestido da rival. Vamos dançar? Yun-woo estendeu a mão. Um convite que jamais aconteceria na história original. Na pista de dança, ele assegurou com firmeza incomum. Tem algo estranho com você, sussurrou no ouvido dela, como se você não fosse realmente a Ji-soo. Jin tropeçou, surpresa, e Yun-woo assegurou mais perto. A Ji-soo que eu conheço nunca tropeçaria em público, muito menos deixaria a Mina entrar sem tentar humilhá-la. E se eu te disser, murmurou Jin, o pânico a deixando imprudente, que não sou a Ji-soo, que toda essa realidade é apenas um livro que eu estava traduzindo? Em vez da risada que esperava, Yun-woo ficou parado. Seus olhos escureceram com um entendimento perturbador. Então é por isso que tenho esses sonhos estranhos, respondeu em voz baixa. Onde faço e digo coisas que parecem roteirizadas, como se alguém estivesse controlando minha vida. O salão pareceu girar ao redor deles. Precisamos conversar, disse ele urgentemente. Em particular, agora. Então deixa eu entender, disse Yun-woo, andando de um lado para outro no terraço isolado da mansão. Sou o protagonista metido de um romance clichê que você estava traduzindo. E agora, por algum motivo maluco, você está presa no corpo da vilã. Jin assentiu, ainda surpresa com a facilidade com que ele aceitou sua explicação absurda. Segundo o livro, você deveria estar lá dentro dando em cima da Mina, não aqui fora comigo. E o que acontece no final? Perguntou ele, parando. De repente, você e a Mina ficam juntos. A Ji-soo tenta separar vocês uma última vez e acaba humilhada na frente de todo mundo. Algo sombrio passou pelo rosto dele. E você me odeia. Odiava o personagem, corrigiu Jin. Achava você superficial. Para sua surpresa, Yun-woo riu. Justo. Sempre me senti como se estivesse interpretando um papel, seguindo um caminho já traçado. Ele se aproximou, olhando-a intensamente.
Desde que você chegou, me sinto mais real. Um tremor sacudiu o terraço, balançando os copos na mesa próxima. O que foi isso? Perguntou Hye-jin, assustada. Acontece às vezes, respondeu Yun-woo casualmente. Especialmente quando faço algo que não combina com minha personalidade. O livro está resistindo, murmurou ela, tentando nos manter no roteiro. Na manhã seguinte, Hye-jin acordou em um apartamento luxuoso em Gangnam, aparentemente a casa de Ji-soo. Explorando o local, encontrou uma surpresa inquietante. O manuscrito do livro estava sobre a mesa de centro, suas páginas se preenchendo magicamente à medida que a história avançava. Impossível, sussurrou, folheando as páginas com mãos trêmulas. Na margem de uma página, notou anotações manuscritas sobre partes da história que nunca foram. No parque, Yun-woo a esperava com expressão séria. Sonhei a noite toda, disse quando ela se aproximou. Memórias que não são minhas, mas de alguma forma são. Como se existisse um eu fora deste livro. Hye-jin mostrou o manuscrito. O livro está aqui e está se escrevendo sozinho. Enquanto examinavam as páginas juntos, Hye-jin notou algo estranho. Esta parte sobre a fusão das empresas e seu casamento arranjado com a Min-ah não estava no original. O livro está se adaptando, concluiu Yun-woo sério. Criando novos obstáculos para nos forçar de volta ao roteiro. Testaram a teoria nas semanas seguintes. Pequenos desvios do enredo eram permitidos, mas qualquer tentativa significativa de mudar a história resultava em consequências físicas. Dores intensas para Hye-jin, tremores no ambiente, realidade se distorcendo ao redor deles. É como se estivéssemos presos em trilhos, comentou ele enquanto caminhavam pelo rio Han. Podemos nos mover um pouco para os lados, mas não podemos mudar a direção. Nesses momentos roubados, Hye-jin descobriu um Yun-woo completamente diferente do personagem sem profundidade que traduzira. Era complexo, reflexivo, muito mais humano que as páginas mostravam. Acho que estou gostando mais da vilã do que da heroína, confessou ele uma noite, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que fez seu coração disparar. O manuscrito em sua bolsa esquentou de repente, como um aviso. Uma dor aguda fez Hye-jin se dobrar. Sangue escorreu de seu nariz, manchando o documento que assinava. Era o contrato que, segundo o livro, Ji-soo usaria para sabotar a empresa de Min-ah. Está acontecendo de novo, disse Yun-woo, limpando o sangue com seu lenço. O livro está te punindo por não seguir o roteiro. Estavam no escritório dele quando a porta abriu de repente. Kim Min-ah entrou, congelando ao vê-los juntos. Min-ah, disse Yun-woo, se afastando um pouco de Hye-jin. Não é o que parece. Não? Min-ah fechou a porta cuidadosamente. Porque parece que vocês dois estão tramando algo que não faz parte da história. Hye-jin e Yun-woo trocaram olhares, alarmados. Como assim não faz parte da história? Perguntou Hye-jin cautelosamente. Min-ah se aproximou, seus olhos revelando uma inteligência que nunca aparecia nas páginas do romance. Tenho sonhado com palavras se reescrevendo, com diálogos que sou forçada a dizer, mesmo quando não fazem sentido. Ela fixou o olhar em Hye-jin. E você não é a Ji-soo, não é? Seus olhos são completamente diferentes. O escritório tremeu levemente. O livro resistindo à aliança inesperada. Senta aí, disse Yun-woo. Temos muito o que conversar. Após Hye-jin explicar tudo, Min-ah riu com um som surpreendentemente genuíno. Que ironia! No livro, sou apaixonada pelo Yun-woo. Na verdade, sempre o considerei como um irmão. Então você também tem memórias? Perguntou Hye-jin. Fragmentos, respondeu Min-ah. De outra vida, fora deste livro. Como se minha verdadeira identidade estivesse lutando contra a personagem que fui escrita para ser. Yun-woo pegou o manuscrito. O que acontece no próximo capítulo?
Hye-jin consultou as páginas. O grande evento de caridade da família Kim, onde Ji-soo tenta humilhar Mina publicamente, revelando um segredo do seu passado. E meu pai anuncia nosso noivado, acrescentou Mina, revirando os olhos. Um casamento que nunca quis. Precisamos mudar o final, declarou Yun-woo. Reescrever a história de um jeito que ninguém poderia prever. O livro vai resistir, advertiu Hye-jin, mostrando seu nariz ainda sangrando. Então precisamos ser mais espertos que o autor, respondeu ele, seus olhos brilhando com determinação. E tenho uma ideia. Quando os três se separaram naquela noite, o manuscrito na bolsa de Hye-jin tinha adicionado novas páginas que não existiam na versão original. O livro estava se expandindo, se adaptando às tentativas deles de mudá-lo. Toma cuidado, alertou Mina ao se despedirem. Se mudarmos demais, não sabemos o que pode acontecer com você. A preocupação nos olhos dela era genuína. Nada como a protagonista perfeita e sem profundidade do romance. E se você desaparecer quando a história terminar? Era como se a personagem original tentasse retomar o controle. Em seu camarim, Mina ajustava o vestido azul safira que escolhera, não o branco predestinado pelo livro. Como você está se sentindo? Perguntou ao ver Hye-jin. Como se estivesse sendo rasgada em duas. Hye-jin limpou o sangue com um lenço. O livro está lutando com todas as forças. Mina segurou suas mãos. Estamos prontos. Yun-woo convenceu o cara do audiovisual a nos ajudar. O plano era arriscado. Usar a apresentação do novo projeto da empresa Kim para revelar publicamente a natureza fictícia do mundo deles. Um comentário sobre a própria história que o livro jamais poderia prever. Senhoras e senhores, a voz do pai de Mina ecoou pelo sistema de som. Está na hora do anúncio que todos esperavam. Essa é nossa deixa, sussurrou Mina. Vamos lá. No salão principal, centenas de convidados elegantes esperavam o que seria, segundo o livro, o anúncio do noivado de Yun-woo e Mina, seguido pela tentativa desastrosa de Ji-soo de arruinar tudo. Mas quando Mina subiu ao palco, não estava seu pai ao lado dela, mas Yun-woo. E projetado na tela gigante atrás deles, estava uma imagem do manuscrito. Durante anos, vivemos de acordo com expectativas impostas por outros, começou Mina, sua voz clara e confiante, nada como a personagem tímida do romance. Seguimos roteiros escritos por pessoas que nunca realmente nos conheceram. O salão começou a tremer. Luzes piscaram, copos vibraram nas mesas. Na tela atrás de mim está a história que supostamente deveríamos seguir, continuou ela, enquanto Hye-jin subia ao palco para se juntar a eles. Uma história de amor previsível, de rivalidades mesquinhas, de pessoas sem profundidade. A dor atingiu Hye-jin como um raio, fazendo-a cambalear. Sangue jorrou de seu nariz, manchando seu vestido elegante. Yun-woo a amparou imediatamente. Está funcionando, sussurrou ele. O livro está em pânico. Mina pegou uma caneta e simbolicamente começou a riscar o texto projetado. Eu não amo Seo Yun-woo romanticamente, declarou olhando diretamente para a plateia chocada. Nunca a amei, ele é como um irmão para mim. As paredes do salão começaram a ondular. Convidados gritavam correndo para as saídas. A realidade parecia estar se desfazendo ao redor deles, e eu não sou o herói metido que se transforma pelo amor de uma mulher idealizada, disse Yun-woo, sua voz forte acima do caos. Sou apenas um homem com medos, sonhos e a capacidade de escolher meu próprio caminho. Ele olhou para Hye-jin, seus olhos transmitindo algo que ia além da ficção. E escolho a mulher que me viu como realmente sou, além das páginas que tentaram me definir. O tremor intensificou-se. Lustres caíram. O salão estava quase vazio agora. Apenas os três permaneciam no palco, enquanto a realidade literalmente se desintegrava ao redor deles.
O manuscrito na bolsa de Hye Jin brilhava tão intensamente que ofuscava sua visão. Através da dor lancinante, uma ideia clareou em sua mente, tão simples que parecia impossível não ter pensado antes. A caneta, ofegou, estendendo a mão trêmula para Mina. Me dá a caneta. Com mãos ensanguentadas, Hye Jin tirou o manuscrito da bolsa. As páginas finais ainda estavam em branco, esperando para serem preenchidas pelo destino predeterminado. Se não podemos lutar contra a história, disse, sua voz ganhando força. Talvez possamos terminá-la do nosso jeito. E então, sob o olhar surpreso de Yun-woo e Mina, começou a escrever nas páginas em branco. Enquanto o mundo parecia desmoronar, escreveu com letra firme, Hye Jin percebeu que não era apenas uma prisioneira da história, mas também sua tradutora, e, portanto, tinha o poder de reinterpretá-la. As palavras brilharam na página, e o tremor diminuiu um pouco. Seo Yun-woo não era o herói sem profundidade que ela imaginara, mas um homem complexo cuja história verdadeira jamais havia sido completamente contada. Yun-woo assistia, fascinado, enquanto ela continuava escrevendo. E Kim Mina nunca foi apenas a mocinha esperando ser resgatada, mas uma mulher com desejos e sonhos próprios que merecia escrever seu próprio final feliz. Mina sorriu através das lágrimas, concordando com a cabeça. Quanto à vilã, Choi, Jisoo... Hye Jin hesitou, a caneta pairando sobre o papel. Talvez ela nunca tenha sido realmente a antagonista, mas apenas uma personagem mal compreendida, presa em um papel que não escolheu. O tremor parou completamente. Um silêncio surreal tomou conta do salão parcialmente destruído. E assim, escreveu Hye Jin para concluir, a história terminou não como estava destinada a ser, mas como deveria ser, com cada personagem livre para continuar sua jornada além das páginas finais. Quando escreveu, as figuras de Yun-woo e Mina ficaram distantes, desfocadas. Não! Gritou Yun-woo, tentando alcançá-la, mas suas mãos passaram através dela como se fosse feita de fumaça. Hye Jin! Não esquece da gente, pediu Mina, sua voz já um eco distante. Nunca, prometeu Hye Jin enquanto a escuridão a envolvia completamente. Hye Jin acordou de repente, seu rosto grudado no teclado do laptop. Piscou confusa, observando o apartamento familiar ao redor. Tinha voltado? Tudo foi apenas um sonho maluco? Na tela do computador, o manuscrito finalizado de O Conde e a secretária esperava para ser enviado à editora. Sua tradução estava completa, mas algo estava estranho. O final não era como lembrava de ter traduzido. Em vez do desfecho previsível, havia algo completamente diferente. Um final onde Seo Yun-woo rejeitava as convenções sociais, onde Kim Mi-na encontrava seu verdadeiro amor em outro lugar. Impossível, sussurrou, tocando a tela como se pudesse sentir as palavras. Seu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Algumas histórias continuam além da última página. Confere seu e-mail. Gadbalho com mãos trêmulas. Hye Jin abriu seu e-mail. Havia um novo contrato de tradução de uma editora que nunca tinha contatado antes. O livro a ser traduzido chamava-se Para Além das Páginas, de um autor chamado S. Yun. A sinopse dizia: um homem descobre que é personagem de um livro e se apaixona pela tradutora que, sem querer, entra em seu mundo. Mas quando ela é arrancada, de volta à sua realidade, ele encontra uma maneira impossível de segui-la. O telefone tocou novamente. Outro número desconhecido. Atende, dizia a mensagem. Por favor. Alô? Atendeu hesitante. Hye Jin. A voz era inconfundível mesmo pelo telefone. Funcionou. Yun-woo sussurrou, mal conseguindo respirar. Como isso é possível? Você reescreveu o final, respondeu ele. Nos deu a liberdade de existir além da história. Original.
A Mina está aqui também. Estamos adaptados ao seu mundo, como personagens que ganharam vida. Onde você está? Perguntou, levantando-se rapidamente. Olha pela janela. Hyejin correu para a janela de seu apartamento. Na calçada do outro lado da rua, um homem esperava. Alto, ombros largos, cabelo escuro. Exatamente como havia imaginado durante a tradução. Quando seus olhares se encontraram, ele sorriu e ergueu um livro. A última barreira entre ficção e realidade tinha sido quebrada. Vem me encontrar, disse ele ao telefone. Temos uma nova história para escrever. 6 meses depois, a livraria Kyobo estava lotada para o lançamento do romance Traduzi um livro de romance e agora estou presa dentro dele. Como surgiu a ideia para essa história tão original? Perguntou uma jornalista à autora Im Hyejin, que sorria ao lado de seu noivo, um escritor iniciante chamado Seo Yun-woo. Digamos apenas que algumas histórias precisam ser vividas antes de serem escritas, respondeu Hyejin, trocando um olhar cúmplice com Yun-woo. Na primeira fila, uma cineasta chamada Kim Mina aplaudia entusiasticamente, de mãos dadas com sua namorada. Ao lado delas, um homem mais velho observava com expressão confusa. O verdadeiro Seo Yun-woo, cuja vida havia inspirado o personagem original. É estranho, comentou Hyejin com Yun-woo enquanto assinava exemplares. Ver as versões reais das pessoas que inspiraram os personagens do livro. Eles nunca entenderiam, respondeu ele, que seus equivalentes de ficção ganharam vida e construíram suas próprias realidades. Quando o evento terminou, o grupo improvisado se reuniu no café da livraria. Mina agora dirigia uma produtora independente, adaptando histórias não convencionais para streaming. Sua namorada, que havia sido apenas uma personagem secundária sem nome no livro original, agora era sua parceira criativa. Tenho pesquisado nossa condição, disse Mina, deslizando uma pasta para Hyejin. Existem outros como nós, personagens que de alguma forma cruzaram a barreira entre ficção e realidade. Hyejin folheou os documentos, incredulidade misturando-se, com fascínio. Como isso é possível? Talvez a linha entre criar histórias e viver histórias seja mais fina do que imaginamos, sugeriu Yun-woo, entrelaçando seus dedos nos dela. A verdadeira questão, interrompeu Mina com um brilho malicioso nos olhos, é o que acontece quando os leitores terminam seu livro, Hyejin. O que acontecerá com os personagens que você criou, baseados em nós? O silêncio que seguiu estava cheio de possibilidades. Naquela noite, sozinha com Yun-woo em seu apartamento, agora deles, Hyejin encontrou a última página do manuscrito original, guardado como lembrança. Uma página que não havia notado antes, com palavras que apareciam gradualmente enquanto observava. Cada história é uma porta para infinitas possibilidades. Cada tradução, uma nova realidade. E cada leitor, um criador de mundos. Yun-woo a abraçou por trás, seu calor sólido e real contra suas costas. Preocupada com nossos personagens? Um pouco, admitiu. Criei versões fictícias de nós, que eram originalmente versões fictícias de pessoas reais. É complicado. Ele riu suavemente. A vida é assim, camadas sobre camadas de histórias que contamos sobre nós mesmos e sobre os outros. Acha que eles vão ganhar vida também? Perguntou, virando-se para encará-lo. Quem sabe? Ele sorriu, traçando o contorno do rosto dela com dedos gentis. Talvez já estejam vivos nas mentes dos leitores. Talvez isso seja suficiente. Hyejin fechou o manuscrito e colocou-o na estante, finalmente em paz com sua história extraordinária. O importante, disse, ficando na ponta dos pés para beijá-lo, é que nossa história continua, e dessa vez nós somos os autores.
Enquanto adormecia nos braços de um homem que tinha cruzado a fronteira entre ficção e realidade por amor, Hye Jin sonhou com infinitas possibilidades.